Bem-vindo ao canal Motivação Mental. Fortalecemos mentes, inspiramos ação e promovemos bem-estar. Descubra técnicas, histórias inspiradoras e junte-se à nossa jornada para uma mente mais forte e uma vida mais realizada. Inscreva-se agora e vamos começar a nossa jornada rumo ao sucesso juntos. Acredito que isso seja porque as pessoas estão, de alguma forma, obcecadas com a busca por um significado fundamental. Esta é uma boa história. Imagine duas pessoas colocando tijolos, construindo uma parede gigante. Uma delas pensa: meu Deus, essa parede vai precisar de 100.000 tijolos. Estou colocando um de cada vez e estou desperdiçando minha vida, acrescentando trivialmente a esta gigantesca parede de tijolos. O que estou fazendo é absolutamente miserável, tijolo por tijolo. A outra pessoa pensa: daqui a 300 anos, isso será uma catedral. Assim, a pessoa no segundo estado está fazendo exatamente a mesma coisa em um nível local, colocando tijolos, mas cada tijolo está relacionado a um objetivo muito elevado. Isso significa que a recompensa que acompanha a colocação do tijolo é proporcional ao objetivo de todo o processo comportamental. Portanto, se você está sem rumo e sem metas, não pode despertar nenhuma emoção positiva. E se suas metas estiverem fragmentadas, o que também acontece quando você está sem rumo ou suas metas carecem de unidade, então nenhuma manifestação comportamental específica pode desencadear qualquer recompensa dopaminérgica, porque não é um passo em direção a algo desejável. Em meu primeiro livro, falo particularmente sobre organizar sua vida e sua casa de forma perfeita. Se você estiver perdido, uma das coisas que pode fazer é olhar ao redor e ver que direção pode seguir localmente, consertar algo, encontrar algo que possa fazer para melhorar as coisas, algo que faria. E há humildade nisso também, especialmente se você estiver em um estado de baixa energia. É como se dissesse: meu Deus, não tenho energia suficiente para fazer o jantar. Mas será que você tem energia suficiente para colocar um garfo na mesa? Às vezes, as pessoas estão tão deprimidas que é realmente tudo o que podem fazer. Pode dar um pequeno passo à frente, não importa quão pequeno seja. Implementar uma micro-rotina, como lavar uma xícara e colocá-la de volta na prateleira, é uma coisa boa. Isso porque você já decidiu que é uma maneira apropriada de viver, ter suas xícaras de café na prateleira. Se você continuar e limpar a xícara e colocá-la na prateleira, terá dado passos em direção a uma meta micro valiosa. Você recebe um impulso de dopamina com isso, que se transforma em adrenalina e o energiza. Em parte, é isso que o sistema de dopamina está fazendo. Imagine que o propósito do sistema de dopamina é elicitar uma recompensa satisfatória fundamental. No entanto, a recompensa satisfatória precisa ser abordada em etapas. Portanto, para manter a motivação necessária para se aproximar da recompensa satisfatória, você precisa marcar cada etapa com um marcador de prazer. Pequenas coisas não são pequenas. Você pode pensar que fazer algo local, como arrumar o quarto, é pequeno, mas não é óbvio que seja. Não é trivial colocar suas imediações em ordem, e pode facilmente ser o trampolim para organizar as coisas em uma escala maior. Você pode se elogiar, especialmente se estiver deprimido, um pouco mais do que o faria normalmente, dizendo: bem, isso é trivial, mas eu fiz. Se você está progredindo, não é pequeno. Continue fazendo isso, e você sairá do estado paralisado ou de retirada. Se você estiver na zona de desenvolvimento proximal, estará avançando suas habilidades um passo de cada vez, algo que você realmente consegue gerenciar. Imagine alguém que é constantemente evitativo, talvez porque, quando se tornam dominados pela emoção negativa, ficam hiperconscientes de seu estado interno e sentem o pânico. Eles então congelam ou recuam, fazendo isso constantemente. Eles estão constantemente em um terrível estado emocional negativo porque, toda vez que vem um estímulo associado à retirada, são dominados por essas sensações interceptivas. Então, você diz a eles: bem, vamos reverter isso. Em vez de serem dominados por isso, você vai se expor a isso voluntariamente e ver o que acontece. Quando você faz isso repetidamente com as pessoas, elas não apenas deixam de ter medo das coisas que você está mostrando a elas, mas também ficam mais propensas a enfrentar um fenômeno cognitivo que está fortemente ligado à neurose e à autoconsciência. Então, quando você cai na ansiedade,
Há essa obsessão interna que tem a ver com todos os problemas, quais partes de mim estão com defeito e precisam ser eliminadas. Uma das coisas que costumava fazer com meus clientes socialmente ansiosos é que eles entravam em uma situação social, muitas vezes com os olhos baixos, e estavam tão concentrados em suas próprias sensações internas que não conseguiam fazer contato visual com ninguém com quem estavam conversando. Isso os tornava desconfortáveis, pois não estavam lendo as pistas que poderiam ter lido se tivessem aprendido. A conversa ficava desconexa e eles ficavam ansiosos e voltavam para si mesmos. Então, uma das coisas que eu ensinava a eles não era tentar acalmarem a si mesmos, mas acalmar a outra pessoa. Quando você entra em uma situação social, preste mais atenção à outra pessoa, concentre sua atenção externamente. Se a pessoa tiver alguma habilidade social, às vezes eu tinha clientes que não tinham habilidades sociais e ficavam ansiosos socialmente porque, na verdade, não sabiam como se comportar socialmente. Então, você tinha que ensiná-los essas habilidades sociais. Alguns deles tinham as habilidades, mas não as ativavam porque estavam tão obcecados de forma neurótica com sua própria inadequação que não prestavam atenção às dicas que eles citariam as respostas apropriadas. Tudo o que precisavam fazer era observar e responder automaticamente, pois sabiam como conduzir uma conversa. As pessoas socialmente ansiosas são excessivamente autoconscientes, mas isso pode ser reduzido através da exposição voluntária. Imagine que você antecipa algo e comete um erro. A questão então é: quão significativo é o erro? O depressivo leva essa resposta de punição, que é uma consequência da antecipação fracassada, e não consegue vinculá-la. Isso apaga todo o seu potencial futuro. Eles caem em um poço depressivo de aprendizado excessivo com base no erro. O problema de vinculação é realmente complicado. Uma das regras práticas extremamente úteis, socialmente instituídas, é a presunção de inocência. Então, quando esses pensamentos acusatórios e adversários surgem, você pode dizer: bem, isso está dentro do domínio da possibilidade, mas quando seu filho faz algo errado, você não diz que ele é uma criança terrível, você enfatiza o que ele fez de certo. E nessa situação específica, aqui está a coisa mínima que você fez de errado e como corrigi-la. É um hábito de mente realmente bom para aplicar a si mesmo, assim como aos outros, ou seja, perguntar: qual é o crime mínimo pelo qual sou responsável neste momento? Isso faz parte do milagre da presunção de inocência, especialmente sem prova. Muito do que eu fazia na minha prática clínica com pessoas que tinham um temperamento depressivo era ajudá-las a fazer um caso em seu próprio favor. Você pode pensar: bem, talvez eu seja tão ruim quanto penso que sou, mas talvez não. Vamos considerar o argumento contrário e restringir a correção ao mínimo absoluto que precisa ser manifestado. Às vezes, quando você comete um pequeno erro, é realmente um indicador de uma falha em seu caráter. Mas na maioria das vezes não é. E certamente não pode ser respondido o tempo todo, porque senão você nunca poderia cometer um erro sem se anular completamente. Você quer torná-lo o mais local e preciso possível, e essa é também uma das vantagens de se afastar de um estado de raiva ou ansiedade, porque um estado de raiva ou ansiedade é de baixa resolução e global. Você quer especificá-lo. Você pensa: bem, qual é a transformação comportamental mínima necessária para garantir que erros semelhantes não se repitam no futuro? Imagine que seu telhado está vazando. Você não precisa cavar uma nova fundação, apenas conserte algumas telhas. Você poderia pensar: bem, a chuva está entrando, então tenho que demolir a casa inteira, mas não. Você pode entrar em pânico e correr porque a água está entrando, mas ainda é uma má ideia escavar as fundações sempre que surgir um problema de manutenção trivial. Portanto, uma das coisas muito úteis para aprender é: isso é apenas um problema de manutenção trivial. E uma das vantagens disso é que, se não for o colapso de todo o seu eu, e sim um problema de manutenção trivial, você será muito mais capaz de ativar a resposta corajosa à anomalia que faz parte do comportamento exploratório e, eventualmente, do sucesso. Portanto, parte do truque de muitos tipos de empreendimentos de treinamento religioso e certamente de empreendimentos meditativos é aprender a contar a si mesmo uma história funcional, uma história que realmente funcione, onde você pode se aproximar com confiança daquilo que está bloqueando o seu caminho.